Pastor Marcos Soares na tela, Emanuel. Nós já vamos olhar para o pastor Marcos Soares. Quem está no YouTube, compartilha essa live, compartilha essa transmissão. Pastor Marcos, boa tarde, é um prazer grande. Eu quero já agradecer a Deus pela sua vida, agradecer ao senhor por atender o meu chamado, o meu pedido, eu lhe convidei. E o senhor veio lá do Capim Grosso, em Russas, aqui para o nosso estúdio. E eu queria começar já o nosso bate-papo neste programa especial. Geralmente, quinta ou sexta-feira, eu trago um entrevistado para o nosso programa. Eu já entrevistei aqui ex-prefeito de capital, já entrevistei deputado, já entrevistei candidato a governador e já entrevistei até o governador nesse programa. E vou entrevistar agora o pastor Marcos Soares, que, aliás, dentre todas as entrevistas que eu já fiz, é a mais importante entrevista para o programa Luiz Lopes com o Povo e para o meu ouvinte. A mais importante entrevista que eu fiz até hoje é com o senhor, nesse programa e nesse formato de podcast. Meu caro pastor Marcos Soares, quem é Marcos Soares? Nasceu onde? Qual sua idade? Como foi o chamado de Deus? Nós que somos crentes, somos doidos por Jesus. Eu sou doido por Jesus. E nós sabemos o que é o chamado de Deus na vida de um homem. E como foi o chamado de Deus em sua vida? Quem é Marcos Soares? De onde veio? Por que o senhor inventou de ser crente? Pastor Marcos Soares. Boa tarde, meu amado irmão Luiz Lopes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Progresso aqui na cidade de Limoeiro do Norte, Rússia, toda a região do Vale do Jaguari. É um prazer imenso estar aqui. Para mim é uma honra, é um privilégio dado por Deus em estar aqui cooperando com este programa tão abençoado aqui nessa região do Vale do Jaguari. Meu nome é Marcos Soares, eu sou filho de Fortaleza, mas me criei na cidade de Pacajus, terra do caju. Passei algum tempo da minha vida trabalhando como representante comercial, viajando por vários estados do Ceará, e numa dessas viagens o Senhor quis e me escolheu, me tirou lá do mundo das trevas, aonde eu estava, e aceitei Jesus ali na cidade de Acari, no Rio Grande do Norte, no ano de 1997. Deixei aquele trabalho, vim para a minha cidade, Pacajus, onde meus pais moravam, e ali eu comecei a me congregar na Assembleia de Deus Tempo Central. Conheci a minha esposa, que havia chegado do convento da Igreja Católica, lá do estado do Rio de Janeiro, ela era noviça, passou 4 anos estudando para ser freira, e ela veio para se despedir dos pais para ir para a Itália, mas sua cunhada evangelizou, levou a palavra até ela, o Espírito Santo trabalhou, ela se converteu, aceitou Jesus como Salvador, e nos conhecemos na igreja. Ela veio do convento da Igreja Católica, e eu vim do mundão aí secular, da bebedeira, das farras, mas o Senhor tem as suas maneiras de trabalhar. Casamos e eu comecei a fazer um curso de teologia, depois fizemos uma escola de missões, durante 2 anos ali na escola de missões em Pacajus, a missão Ceifa, escola de treinamento de missionários do nosso amado pastor Elequim Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus de Pacajus. E Deus confirmou o nosso chamado missionário ainda no início da nossa fé. No início da nossa fé, nós começamos a trabalhar com o evangelismo nas ruas, juntamente com a minha esposa, e Deus colocou no nosso coração o desejo de fazermos a missão. Deixamos o nosso trabalho, eu estava trabalhando na empresa, na Vicunha, deixamos o trabalho e fomos seguir aquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Eu vou ler aqui 2 textos da Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de Marcos,
capítulo de número 16, e o versículo 15 e o 20, que diz assim, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esse texto, a partir do versículo 15, é a última ordem dada por Jesus à sua igreja. Então, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que obedecer essa última ordem que Jesus deu após ele ter morrido e ter ressuscitado. E depois que nós fizemos aquela escola, fomos para o Piauí, fazer um trabalho de implantação de igreja, fizemos um curso na escola chamada Enigma. Passamos lá um período de 6 meses, 7 meses trabalhando, implantando igreja. Depois retornamos, fizemos um trabalho de conscientização missionária nas congregações de Pacajus. E aí surgiu o projeto de nós irmos para o continente africano. Este continente africano é um dos continentes, podemos dizer assim, mais sofrido que nós temos no mundo. Nós sabemos que o mundo, nós temos 5 continentes, a África fica no meio. E o continente africano ele é composto por 54 países. Nós temos a África branca e a África negra. A África que o povo tem a pele branca. E a África que o povo tem a pele negra, que é o povo mais sofrido devido à escravatura, devido a todo o sofrimento que eles tiveram para poder beneficiar o mundo branco. Enfim, Deus colocou o projeto no país de Guiné-Bissau. O país de Guiné-Bissau é um dos 54 países que estão no continente africano. Nós sabemos que o mundo tem 205 países registrados pela ONU, 54 fica no continente africano. E a Guiné-Bissau, ele está na África Ocidental. Só interrompendo, nós estamos com imagem lá da África no nosso YouTube, na nossa transmissão, alternando com a imagem do pastor e do nosso estúdio aqui, imagens lá de Guiné-Bissau, do trabalho, da missão em que o senhor esteve liderando por 10 anos. Fica à vontade. Como eu estava falando, a Guiné-Bissau ele está na África Ocidental. A África Ocidental é composta por 18 países. Quando eu cheguei lá em 2010, o país de Guiné-Bissau tinha saído de uma guerra civil que tinha terminado no final do ano de 2008. Então, nós chegamos num país onde estava ainda tudo destruído. A casa dos governos, palácios, muitas praças, avenidas, ou seja, uma guerra civil destruiu um país que estava engateando. E aí nós entramos naquele desafio. Nós fomos trabalhar, morar numa cidade chamada São Domingos, que fica na fronteira com o país de Guiné-Bissau. Foi a região mais atingida com a guerra. E aí começamos aquele trabalho na aldeia chamada de Lala, uma aldeia a distância de 18 quilômetros da cidade. É uma cidadezinha pequena que a gente morava, não tinha energia elétrica, não tinha água potável. Na cidade não tinha energia elétrica, nem água potável? Ainda não tem. Não tem energia elétrica, não tem água potável, e o único gerador que havia lá na época foi destruído com a guerra, né? E depois eles mandaram um novo gerador, e a energia tinha de 7 da noite a 11 horas, né? E ainda continua assim. Depois aí, às vezes, botava até 1 hora da manhã, não tinha energia elétrica. O país não tem ensinamento básico, o país... Você imagina aí, você chegar num lugar onde foi destruído por uma guerra civil. No Brasil não tem uma guerra civil. Uma guerra civil destrói tudo, né? E o país de Guiné-Bissau, quando eu cheguei na época lá, ele estava ocupando a posição de primeiro lugar da África Ocidental, como sendo o país menos desenvolvido. Então, ele estava numa situação difícil. Dos 18 países, ele ocupava o número 1, a primeira posição, como sendo o menos desenvolvido. E ele estava em 4º lugar a nível de mundo.
O mundo tem 205 países, então ele estava ocupando a 4ª posição. Nós temos os 10 países mais pobres do mundo, o Guiné-Bissau estava lá ocupando a 4ª posição. No meio evangélico, nós temos aí uma escala chamada 10/40. O que é isso? É onde estão os países menos evangelizados do mundo. É os países onde tem o menor potencial de habitantes crentes. Então, a janela 10/40 é como se fosse... Onde se tem o menor número de pessoas que conhecem o evangelho, Exatamente. O cristianismo, Exatamente. A história de Jesus, para ser mais... Muito bem. O evangelho, a janela 10/40 é como se fosse essa Bíblia Sagrada. E aqui, todos os países que têm menos de 1% de evangélicos estão nessa janela. E a Guiné-Bissau estava bem aqui nessa pontinha aqui. Ainda continua lá. Porque a população do país chega a 2 milhões de habitantes. E apenas 1,5% da população é crente em Jesus. O país ele se divide em 3 grupos religiosos. Qual é a religião predominante no Guiné-Bissau? Hoje, atualmente, é o islamismo. O número de muçulmanos lá, 60% da população hoje lá são muçulmanos. Quando eu cheguei lá na época, 55% da população era muçulmana. 55? 55%. Há quantos anos? Há 10 anos atrás. E hoje é o quê? Hoje chegou a 60%. Por que cresceu tanto? Eles têm uma metodologia diferente de trabalhar, porque enquanto a igreja no Brasil manda uma família missionária, eles mandam 10. Né? E eles têm uma forma, assim, eles trabalham muito com social e... Enfim, o islamismo é uma religião que cresce, mas não vai superar o cristianismo nunca. Nós começamos o trabalho onde não tinha nenhum crente. Na aldeia de Lala, tem umas fotos aí. Deus começou a salvar e as pessoas começaram a se converter. A gente começou a trabalhar com as Emanuel, coloca as imagens aí. Quando o senhor chegou lá, não tinha nenhuma pessoa que conhecesse... Conhecesse Jesus, a história de Jesus? Na aldeia de Lala, não. As pessoas não conheciam o evangelho assim, não tinham aquela... Né? Ouvia falar porque eles iam na cidade. Nem o Novo Testamento, nem o Velho Testamento. A Bíblia Sagrada não estava... Né? Lá eles falam em crioulo. Então, eles não tinham assim acesso nessa aldeia, na aldeia. Na cidade já tinha a igreja nativa, que nós trabalhávamos em parceria. Começamos aquele trabalho, Deus começou a salvar... E de lá nós começamos um trabalho na cidade que nós morávamos, em São Domingos, cidadezinha pequena, cidadezinha de 7 mil habitantes. E começamos um trabalho de escola. Começamos com 22 crianças. Deus foi abençoando, o trabalho prosperou. Hoje, atualmente, lá tem mais de 500 crianças nas escolas. Porque hoje nós temos lá 6 escolas. São hoje lá 6 escolas, 3 igrejas em aldeias e mais outras igrejas na cidade, que na cidade, no bairro que nós morávamos, não tinha igreja, no bairro. Mas hoje nós temos lá uma estrutura já de escola construída, estrutura de 3 igrejas, escola nas aldeias construída. Né? Eu vim para o Brasil de férias, contraí, descobri aqui o câncer, fiz uma cirurgia, fiquei sem poder retornar, mas a missão enviou... Você passou quantos anos lá até voltar? 10. Eu vim, porque a gente ia e vinha de férias e voltava, né? A minha esposa engravidou lá de gêmeos, veio ter os bebês no Brasil. Foi um presente que Deus nos deu lá, o casal de gêmeos, o Elequim e a Keren Apuk. Como é o costume lá, o pastor, na África, no Guiné-Bissau? No país Guiné-Bissau? Os costumes lá, eles são muito variados. Por quê? Porque o país de Guiné-Bissau é um país tribalista. E o que é isso? É um país onde tem tribos, povos, assim, digamos, meio que indígenas, né? Vivem lá na mata, são muitas tribos. Então tem os Balanta, tem os Fulupe, tem os Mandinga, tem os Pepele, tem os... Cada tribo tem seus costumes, é isso? Cada tribo tem o seu costume, tem a sua cultura, tem a sua língua materna, né? Então, o país de Guiné-Bissau é composto por 35 tribos nativas de lá. E tem os povos que chegam lá, que vão morar aqui, se aglomeram lá e ficam lá.
E aí é um país onde tem muitas línguas. Só as 35 povos, as tribos, falam 35 línguas diferentes. O balanta fala balanta. Ou seja, se eu chego aqui e eu vou lhe dar um bom dia, uma boa tarde em balanta, eu vou dizer Bamesse. Bamesse Bamesse, é? Bamesse, isso é um bom dia, né? Então, se eu vou dar um bom dia para você em Fulupe, eu digo Cassumai, isso é um bom dia. Então, é diferente. É uma outra língua. É uma outra língua, né? A língua oficial do país é o português de Portugal, porque o país foi colonizado pelos portugueses. Porém, com a chegada dos portugueses no país, no território do país, surgiu uma nova língua, um novo dialeto, o crioulo, porque os portugueses chegaram lá com o intuito de negociar com o povo, escravizar o povo, trazer o povo para a terra dos brancos e vender para a Europa, para a América. Com isso, eles precisavam se comunicar. Só que eles chegaram num país onde as pessoas tinham a sua língua materna. Eles não conseguiram aprender as línguas, eram 35 línguas. Começaram a ensinar o português o povo. Surgiu o crioulo. O crioulo é um dialeto falado por 95% da população. A população tem a língua oficial como português, que é ensinado na escola, só que tem um problema. Nós estamos aqui dentro de uma sala de aula. O senhor é o professor, e nós estamos ouvindo o senhor dando aula em português, e nós estamos ali falando o português meio arrastado, meio complicado. Quando sai fora, a gente fala crioulo. Quando chega em casa, fala-se a língua materna. O balanta fala balanta, o fulupe fala fulupe, aí assim vai. Ou seja, causa uma confusão. Há uma confusão de línguas, uma Torre de Babel. Para quem conhece a palavra... A história da Torre de Babel, né? E aí o que acontece? O crioulo é que une as tribos verbalmente. Eu quero falar com o senhor, eu sou fulupe, o senhor é balanta. Se eu falar balanta, o senhor não vai entender. Se eu falar fulupe, eu não entendo. Aí eu também não sei falar um português e nem o senhor, porque nós não fomos à escola. O português é falado por quem vai na escola. E só 5% da população fala português. Aí como é que nós nos comunicamos? O crioulo. O crioulo surgiu quando os portugueses chegaram lá e começaram a ensinar português ao povo. Então, eu quero falar crioulo com o senhor. Eu falo, bom dia, como está? Como de couro, pô? Como mas? Então, isso é crioulo. Ô, pastor Marcos Soares, como foi a sua chegada lá? E como o senhor foi com a família, foi com a esposa, já levando filhos? Eu fui com a minha esposa e com o Caleb. Na época, o Caleb, ele completou 8 anos. Dia 1º de março, dia 5, nós viajamos. E aí, fomos para o país do Senegal. Ficamos lá no Senegal. Que é vizinho a Guiné-Bissau. Que é Guiné, vizinho. O projeto era nós ficarmos 3 meses no Senegal, depois irmos para a Guiné. Só que estourou uma guerra no Senegal, lá no sul do Senegal, onde nós estávamos. Aí, ficamos lá 1 mês e fomos para o Guiné-Bissau. Quando chegamos na Guiné, com poucos dias, houve um golpe de Estado. O país entrou num caos. Aliás, está ocorrendo isso no Guiné-Bissau hoje. Veja que manchetes militares dizem ter tomado o controle de Guiné-Bissau, manchete de hoje. Uma outra manchete... Eu já ia falar sobre isso. Outra manchete aqui, militares tomam o controle na Guiné-Bissau na véspera da divulgação de resultados eleitorais. Isso hoje, atualmente. Eles têm esse hábito de dar golpe de Estado nos militares. O país lá vive em constante crise. Constante crise. Ou seja, a população lá, ela não é de ficar coada como o povo brasileiro. Ou seja, a situação que o Brasil vive hoje, se fosse lá, eu costumo dizer, nas redes sociais, eu costumo sempre falar, o que acontece no Brasil, se fosse na Guiné, já estava em guerra civil, fazia, por qualquer coisinha, eles partem para cima. O ano passado teve problema lá, mataram 11 pessoas lá dentro do gabinete do presidente. Enfim, é um país cheio de problema, mas tem a solução porque Jesus está lá. Os missionários estão lá pregando a palavra, nós passamos 10 anos lá, e a solução para todos os problemas de toda a humanidade está na palavra de Deus,
através de Jesus. Porque onde chega a paz. Acaba a guerra, acaba os problemas, as coisas são resolvidas. Porque tudo parte do mundo espiritual. É porque quando nós estamos aqui na Terra, nós temos a visão terrena. Agora, a questão de tudo que acontece no mundo, parte do mundo espiritual. Há uma guerra no mundo espiritual, porque o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o Satanás, ele quer levar as almas dos homens para o inferno. Aí, com isso, existe todos esses conflitos. E o povo da Guiné-Bissau tem lá a segunda religião, que é os animistas. A primeira, a predominante é o Islã. O Islã, no país que eu estava, hoje, né, atualmente. O Islã. Pastor, em um minuto, o que é o islamismo? Os muçulmanos é aquele povo que tem a sua regra de fé voltada pelo Alcorão, né, que é o livro sagrado deles. Eles dizem que o nome de Deus é Alá e que o profeta maior deles é o Maomé. Então, assim, eles são doutrinados nessa linha de raciocínio teológico. Aí tem as linhas mais radicais Tem as linhas mais radicais, tem os suítas, tem os neítas, então, assim, eles já se dividem entre si. E são muitos perseguidores do povo cristão. Eles perseguem o povo cristão, perseguem o povo animista, eles perseguem os judeus. Se você vê na internet, eles estão constantemente matando. Eles estão matando muitos irmãos agora na Nigéria, lá na Costa do Marfim, lá no Sudão. A segunda maior religião lá é o animistas. O que é o animista? Os animistas são o povo que tem a sua crença, sua fé voltada nos espíritos. Então, assim, os animistas, eles não fazem nada sem consultar os espíritos. Agora, não é como o espiritismo aqui, entendeu? Eles têm aquela prática voltada na feitiçaria. Agora, quando eu falo feitiçaria, eu não estou falando da maneira dos rituais que são feitos aqui no Brasil, nas casas de umbandas, não. É uma feitiçaria de verdade. Eu costumo dizer que os aprendizes de macumbeiro lá do Maranhão, eu chamo de aprendiz, eles não chegam, ou seja, um homem que se intitula pai de santo lá no Maranhão, que se diz um grande, ele não chega a uma pessoa que está iniciando os primeiros passos lá na Guiné, porque lá tudo é feito à base de sacrifícios, rituais com animais, com humanos, com crianças. Tem sacrifício de ser humano lá? Com muitos. Gente, uma pessoa, uma criança, um adulto é morto em sacrifício? Eles têm esse hábito de pegar as crianças, levar para as balobas. A baloba é um lugar sagrado na mata, uma árvore bem grande. E o costume, é bom entendermos que é costume daquela nação. O costume dos animistas, eles têm Para nós é algo chocante, mas para aquela cultura é algo comum. Agora, estou errado, pastor? É um costume, uma cultura diabólica, né? Porque eles fazem isso para buscar poder no mundo espiritual. E eles vão buscar esse poder em quem? Em Satanás. Eles chamam de Irã. Todos eles, animistas, na casa deles, em toda a casa de animista, eles têm vários Irãs. Ou seja, vou dar aqui um exemplo bem claro. Eu sou o chefe da casa e eu vou lá na baloba, consulto um feiticeiro, tem que pagar. O feiticeiro me manda cortar uma árvore, um tronco de árvore no mato, eu trago esse tronco de árvore. O feiticeiro faz os seus rituais à base de sangue, consagra aquele pedaço de madeira, pega uma garrafa com água e umas raízes e consagra e me entrega, eu levo para casa. Quando chega, eu coloco na frente da casa, faço uma espécie de barraca de palha, assim, para cobrir, então ela fica lá. E aquela garrafa, com aquele líquido, com aquela cachaça e aquelas raízes de pau, fica pendurado naquele pedaço de pau. Só como se fosse aqui, coloca lá, fica assim, né, assim, pendurado assim. Aí, tudo que aquele homem vai fazer, o chefe daquela casa, ele consulta o Irã. Ele vai fazer uma viagem, ele vai lá no Irã, na barraquinha, pega aquele álcool, pega aquela cuiazinha, joga, bebe, consulta. E eles fazem rituais constantemente na frente da casa. Ou seja, aqui as pessoas vão fazer um trabalho de umbanda, ou qualquer outro tipo de trabalho assim, ou ocultismo, eles vão fazer as escondidas. Lá não, eles fazem na rua, na frente da casa, convidam as pessoas,
Você chegou aí a algum trabalho desse? Muitos. O senhor foi macumbeiro lá? Lá é macumba, não? Não, eu ia ver, né, porque eles... O senhor gostou, não? Deixa eu chegar aqui no... Uma vez um homem me convidou para um ritual lá na casa dele. Eu fui, fiquei lá. O senhor foi? Fui, fiquei lá sentado, eles pegaram o Como é que o senhor cristão, protestante, missionário, foi parado um negócio desse? Eu estou perguntando, porque a minha função é perguntar e a sua é responder. É porque assim, ó, se aonde tem trevas não acender uma luz, as trevas não vão desaparecer. Se o senhor estiver... Qual foi sua experiência ao ir nesses ambientes? Se o senhor estiver num lugar muito escuro, uma luzinha de um celular já vai ajudar. Então ele me convidou, eu fui a convite, né? Lógico que não ia. E quando eu cheguei lá, eles fizeram os rituais e eu fiquei orando em espírito. Ele juntou aquele povo, ele disse, olha, infelizmente nós não vamos poder dar procedimento ao ritual, porque o Irã, ele está recusando a descer aqui hoje, porque ele disse que hoje tem uma força maior que impede. Seja, e essa força era a presença do Espírito Santo de Deus, de Jesus lá, através de sua vida. Eu orando, eu sentindo aquele peso e orando. Eu tive lá muitas experiências, expulsei muitos demônios de muitas pessoas, Jesus curou muitas pessoas, Jesus libertou muitas pessoas das mãos de Satanás. Lá existem muitas pessoas com muitos espíritos de demônios. Então, o missionário tem que estar em constante oração e jejum. O pastor Marcos Soares, me fala das primeiras conversões. O que é a conversão? É a pessoa que é de uma crença se converter à crença cristã, se converter a passar a acreditar em Cristo como único e verdadeiro Salvador. Me fala das primeiras experiências no Guiné-Bissau. As primeiras convenções vieram através das crianças. Nós entramos no fazer um trabalho, as crianças ficavam próximas, mas as mulheres ficavam distantes, porque algumas sem blusa, só com a saia, e eu achava que elas ficavam ali... É meio, costume, mulher andar nua de cintura para riba. Exatamente. E aí Deus começou a converter aquelas crianças, depois os adolescentes, começamos a fazer estudo bíblico com eles. Aí vieram a primeira mulher que se converteu foi a mulher do chefe da aldeia, porque toda aldeia tem um chefe. Eles têm 2 chefes lá. É como o pajé. Eles têm 2 chefes. Isso não foi problema para o senhor, não? O senhor não arranjou problema com isso, não? Não. Deus deu graça, né? Lá eles têm 2 chefes. Eles têm... O primeiro adulto foi a mulher do chefe. O chefe da aldeia. E o filho. Eles têm 2 chefes. Eles têm um chefe que é como se fosse, eles chamam de chefe da tabanca, né? O comitê. É como se fosse um vereador que resolve as coisas do povo, entendeu? E aí, eles têm um outro líder, que é o líder espiritual. Quem é esse homem? É o homem que cuida da parte espiritual das aldeias e do povo. Ele vai na maloba, ele que faz os sacrifícios, ele é quem faz o batismo das crianças lá no animismo, ele que faz os casamentos tradicionais, que é tudo totalmente diferente daqui. Se eu for falar como é que os Pepé fazem um casamento, você vai se espantar. Então, se eu for falar como é que eles consagram uma criança para o mundo espiritual, você vai se espantar. Precisa levar um animal. Como é, pastor? Por exemplo, ele vai sacrificar uma criança. Ele leva um animal. Sacrificar é matar uma criança. Ele vai consagrar a criança. Consagrar no mundo espiritual. Para quem é aquela criança? Na mente deles. Venha ter proteção, venha poder ser próspero e ter saúde. O pai e a mãe levam lá na baloba. A baloba é uma mata, uma árvore bem grande no meio da mata. Eles aproveitam aquela sombra daquela árvore, eles fazem tipo uma vedação nela, colocam os altares de madeira, os utensílios, a cadeira, o chefe senta lá, e os seus ajudantes. É como se fosse um terreiro de macumba, mas no mato. Lá eles fazem o sacrifício de animais, apagam o sangue, aspergem sobre a criança, o feiticeiro dá um nome para aquela criança, para o mundo espiritual, e o pai dá o nome para ser utilizado na casa. Então, eles têm 2 nomes. Um é para o mundo espiritual e o outro é o mundo, o nome que usa na casa. É por isso que o continente africano, a questão espiritual lá é muito forte. Porque tem uma força maligna
que opera com liberdade, porque o povo vai fazer isso para poder buscar recursos, saúde, buscar tantas coisas, proteção, porque não conhecem o Evangelho. Aí, quando o Evangelho chega, que é o poder de Deus para transformar, e ela é apta para dividir almas juntas e medulas, quando o Evangelho chega, aí a guerra aumenta. Porque agora, a guerra agora é no mundo espiritual. Aí você tem que estar em oração, jejum, a palavra vai transformando. Jesus vai entrando no coração do povo. O senhor vai me falar já já do câncer, que o pastor Marcos foi acometido de um câncer na garganta. O médico disse que ele não falaria mais. E o tremendo, e ele vai contar já já, é como foi o fato da cirurgia e a falta do médico anestesista. O médico anestesista faltou. E a ausência do médico tinha o dedo à mão de Deus. Essa história você vai saber ainda nesse bate-papo do Luiz Lopes com o pastor Marcos Soares, um cearense de Pacajus, que hoje é pastor em Russas, na Igreja Assembleia de Deus do Capim Grosso, e que teve 10 anos na África, no país Guiné-Bissau. Me fale das dificuldades. Já já vamos para a questão do câncer. Mas as dificuldades iniciais e as maiores dificuldades que o senhor enfrentou, o senhor e sua família, quando chegaram em Guiné-Bissau. As primeiras dificuldades foi a que todos os missionários passam, foi a língua. Ou seja, você sai daqui pensando que vai morar num país que fala a língua portuguesa, chega lá, o povo só sabe falar. Foi morar onde lá? Onde era o hotel? Não, hotel era casa? A gente alugamos um quarto de 3x3, porque lá você não aluga uma casa, você aluga um quarto da casa. Então eu aluguei um quarto de 3 metros por 3. Era uma casa de 8 compartimentos, com um banheiro no quintal. Um banheiro sem o teto, só aquele banheiro sem porta, só um pano. Um dia minha esposa estava lá no banheiro, quando ela olhou para cima, tinha um homem lá, trepado em cima do pé de manga lá, olhando ela. Então, assim, e a gente não tinha uma cama, a gente não tinha um fogão, a gente não tinha uma geladeira, a gente só tinha roupa. E a gente compramos um fogareiro, que faz no cavão, compramos uma esteira, que é uma coisa que coloca no chão, que eles usam para dormir. Depois nós conseguimos um colchão, porque a gente chega num lugar, não tem... Aí a primeira dificuldade é conhecer a língua e arranjar um lugar para morar. Aí quando a gente passamos 6 meses, eu e minha esposa, fazendo um curso de crioulo, e depois a gente foi começar a ver os costumes. Os costumes deles são bem diferentes do nosso. Eles oferecem comida para a gente, a comida deles, para mim, logo os primeiros 15 dias eu achei que eu não ia resistir. Aquela comida muito oleosa, muita pimenta. Era só arroz, eu falo arroz, porque não tem, mas era o pó do arroz. Aquele pó que é pilado que antigamente o povo no Brasil usava, né? Aquele pó de arroz. Eles fazem assim, uma espécie de tipo uma papa com aquele pó de arroz e coloca lá o óleo de xebém, que aqui chama de... Tem outro nome na Bahia, dendê, né? Óleo de dendê. E lá tem muito. E se tiver carne, peixe... Muito difícil. Eu comi lá carne de macaco, carne de gato, cachorro. Cachorro? É. E gato? E gato. E não é ruim, não, porque onde não tem frango, né? Pastor, deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Eu sei que essa pergunta pessoas querem fazer. O que foi que deu em sua cabeça ou em seu coração para deixar o Brasil e parar no lugar desse? Obediência a Deus, ao chamado. Quando Deus falou comigo, quando eu li o livro de Atos dos Apóstolos, os meus olhos se abriram mais ainda. Eu entendi, eu disse, não é aqui que Deus me quer. Deus não me quer dentro das 4 paredes. Aí eu comecei logo a entender. Agora eu entendo, porque quando eu tinha 17 anos de idade, Deus me levou para Minas Gerais, me levou para Bahia, me levou para tantos os estados trabalhando. Agora eu entendo por que Deus me tirou logo cedo dos meus pais
e me levou para tanto dos estados. E preparando. Você vê que você vai na Paraíba é uma coisa, lá na Paraíba eu comia lá aquele hambu com leite, aí você chega lá no outro canto, é carne com não sei o que, chega aqui é baião de dois. Então Deus me levou para vários estados. Deus já era Deus trabalhando. E quando eu me converti, eu entendi que a missão de Deus para a igreja não é simplesmente dentro das quatro paredes. Aí eu disse, eu preciso. Aí eu comecei a evangelizar, comecei a ver a visão de mundo, porque a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, ide por todo mundo, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria e até os confins da terra, Judéia até os confins da terra. Então, quando você recebe esse investimento de poder, não é para você ficar dentro das quatro paredes. Então, logo entendi que eu tinha que ir até os confins da terra. E onde é esses confins da terra? Em todos os lugares onde tem gente que ainda não conhece Jesus. Deus me levou para a África com a minha esposa. Deus nos levou também para a Venezuela. Estive lá em Marrocos, país também 100% islâmico. Venezuela. É perigoso. Também perigoso. Marrocos. Venezuela, ditadura. Perigoso, que eu digo perigoso para o cristianismo, né? Cristianismo, né? Senegal, 98% da população. Porque onde a nossa Igreja Assembleia de Deus tem trabalho missionário, eu estive lá visitando, acompanhando, ajudando os missionários, passando um tempo com eles. Mas agora, na Guiné, foi onde nós fizemos o trabalho que havia de ser feito no tempo em que nós estávamos lá, né? Implantar a igreja. Ficamos lá no período de 10 anos, implantando aquele trabalho, implantando lá a Igreja Assembleia de Deus, levando o evangelho para as pessoas. Trabalhávamos com escola, hoje tem quase 500 crianças. Lá. Nós tínhamos um projeto de alfabetização à noite com as mulheres. Nós usávamos lanterna e depois nós ganhamos um painel solar. Eu tinha um projeto de futebol com 120 jovens, e esse projeto de futebol enriqueceu muito, porque eles têm na ideia que todo brasileiro sabe jogar bola. Eu sei que a bola é redonda, porque eu sei que ela é redonda. Vamos jogar bola. E aí nós criamos um projeto de futebol. Quem cuidava do projeto? Uma irmã de 65 anos, missionária Leonilda, que estava conosco, na época tinha 60 anos. Ela era responsável pelo projeto. Mas o que é que nós fazíamos nesse projeto? A gente contratou uma pessoa, ele me dava as instruções, ensinava os meninos a jogar, mas a gente levava a palavra de Deus, hinos evangélicos. Muitos jovens se converteram. Inclusive, uma jovem filha de muçulmano aceitou Jesus. Ela não pôde ficar na casa dos pais, os pais expulsaram ela. Hoje ela está jogando futebol na Europa. Começou na nossa escola. Lá. O senhor citou um caso que me chamou a atenção, quando o senhor estava pregando em Limoeiro, aqui na comunidade do Bonfim, o caso do nascimento de uma criança. Que nós fizemos o parto, a criança nasceu morta. Sim. Aí Deus foi, a mulher mandou buscar pá para sepultar, fizemos a última oração, Jesus soprou o vento, aquela criança. Sim, como foi? Me introduza esse fato. A mulher estava grávida, e aí foram fazer as mulheres, os homens não podem entrar para fazer parto, só as mulheres. E aí convidaram... E médico lá? Um posto de saúde muito pequeno, né? Mas tem médico? Tem alguns na cidade, né? Aqui no Brasil a gente está procurando com dificuldade, imagine na África. Então, como foi esse caso? Aí a mulher estava grávida, a gente fomos lá ajudar. Eu fiz um curso de primeiros socorros e eu fui lá ajudar. Quando eu cheguei lá, ela estava tendo aquele parto pélvico, que começa saindo pelos pés. E aí Deus nos deu a instrução, coloquei ela em pé, colocou uma mão na barriga, outra nas costas. É um parto de muito risco, né? É muito risco, porque elas, quando elas vão parir, elas não ficam deitadas, elas ficam de coca. Bem interessante. E aí eu coloquei ela em pé, minha esposa colocou as mãos no ombro e eu baixei ela. E fiz aquele pressão, e a criança por 3 vezes saiu. Mas passou muito tempo, levou, a bolsa rompeu, e a criança, infelizmente, nasceu morta. E quando a mulher falou que ela tinha que sepultá-la, a gente começamos a orar, e Deus fez um milagre, soprou o vento, aquela criança voltou à vida.
E com isso o pai daquela mulher se converteu, se outros homens, e houve um reboliço. Foi um dia, eu lembro como se fosse hoje, era 3 horas da tarde. Naquele dia, eles dançaram, tocaram o tambor até se cansar. Que foi algo assim que impactou a aldeia. E Deus faz essas coisas para poder o nome dele ser glorificado. Porque eu disse para eles, foi Jesus. A mulher disse, olha, aquele homem do filme que o Maé passa, que eles me chamavam de Maé, o filme, ele estava aqui andando, eu vi ele andando aqui no nosso meio, e ele tocou na criança. Então, assim, Deus abriu os olhos espirituais. Porque na África, assim, o mundo espiritual lá é real. Eu fiz uma pergunta um dia para Deus, aqui no Brasil. Eu disse, Deus, por que não acontece os milagres aqui como acontece na África? A gente ora, Deus falou para mim, sabe o quê? Mesa farta. A gente chegar no lugar onde a mesa é farta, você vai comer e vai sobrar muita comida. E tem gente que chega, olha para a comida, não quero não, já comi. Então tem muita igreja, em todo lugar tem igreja, tem muito movimento evangélico, tem tudo. Então, na África, as pessoas andavam 25 quilômetros a pé para ir para um culto. De pé descalço. Numa barraca de palha, tem a barraca aí, o irmão já mostrou as fotos. Onde é que aqui no Brasil a pessoa vai sair de casa para andar 1 quilômetro a pé? É até o perigo, o risco dele ir e não voltar mais, né? Porque o país está assim, a situação que está, sem segurança, sem nada. Mas lá não, eles andavam 25 quilômetros a pé. Uma vez eu dei uma chinela havaiana para a mulher, ela colocou no pé, aí ela tentou andar, ela disse, não sei andar com esse negócio não, eu digo, para me dar de volta. Não sabia, não, sabe, na barraca de palha, aquela pobreza. Assim, o negócio é tão complicado que uma vez eu consegui, depois de 6 meses que eu estava lá, eu consegui maçã, daquelas maçã verde, na capital de Bissau. Porque de onde eu morava, na cidadezinha, na fronteira do Senegal, para a capital do país, que se chama Guiné-Bissau, o nome do país. Mas a capital chama-se Bissau. Hoje está tendo um problema lá. Eu andava 125 quilômetros. Aí tem até umas fotos eu andando no carro. Quando não cabe pessoas dentro do carro, eles colocam em cima. Eu mostrei o irmão aí, tem a foto aí. Você viu aí, né, irmão, jovem? Tem a foto do carro, as crianças, as pessoas de cima do carro, 125 quilômetros. A estrada, o povo no Brasil reclama das estradas. Meu Deus, aqui as estradas é um tapete. E aí, comprei 6 maçãs na capital. Fiquei alegre porque eu encontrei 6 maçãs. Eu disse, vou comprar 2 para mim, 2 para minha esposa e 2 para o Caleb. Na época, nós não tínhamos os gêmeos. Quando eu cheguei em casa, a gente colocamos aquelas maçãs na água, que boa, né, com lixívia, que eles chamam lá de lixívia, que é água sanitária. E quando eu fui comer a minha primeira maçã, minha esposa foi fazer umas coisas lá dentro, eu já, com aquele vontade de comer maçã, o meu filho estava para a escola. E eu tinha dito para ele, eu comprei umas maçãs, mostrei para ele, e a gente volta na água, você vê da escola, você merenda. Quando eu peguei aquela maçã para comer, eu fui comer assim na porta da casa, eu vi 2 crianças. Aquelas crianças olharam para mim, o olhar delas, que eu já era acostumado com aquela situação deles. E ela perguntou assim para mim, mas o que é isso que botei na mão? Eu vou falar português, que se eu vou falar, que o povo vai entender. Mas o que é isso que você tem na sua mão? É uma maçã. Isso é para quê? Eu digo, é para comer. É bom? Eu disse, é. Aí eu disse, você nunca comeu? Ela disse, eu não comi. Aí eu dei para ela. Ela pegou aquela maçã e correu para casa. A casa dela era pertinho, dava assim uns 30 metros. Quando chegou, ela mostrou para a mãe dela e disse, o Maia me deu esse negócio, ele disse que é para comer. Ela chamou as outras crianças e pegou uma faca e dividiu, e eu contei. 22 crianças. Quando eu cheguei, eu disse, o nome dela era Quinta, que elas colocam o nome do dia que nasce. Aí eu disse, Quinta, e essas 22 crianças vão comer, cada um come um pedaço, ela disse, ainda vou tirar um para você. Aquilo cortou o meu coração. Eu fui em casa, peguei as outras 5 maçãs e levei para eles, pronto. Quando eu disse para minha esposa, Deus fez um milagre. Quando eu contei para ela, quando meu filho chegou doido para comer as maçãs, eu disse, eu dei para os meninos, porque... Aí sabe o que Deus fez? Deus providenciou
um homem lá da Europa, que veio, colocou um comércio lá em Ziguinchor, uma cidade que tem 300 mil habitantes, vizinho à maior cidade lá da região, e aquele homem começou a vender verduras, frutas, e começou a mandar uma pessoa vender maçã lá em São Domingo. Um dia eu encontrei aquele homem na feira, ele tinha 50 maçãs no carro, eu comprei todas as 50, aí eu saí distribuindo. Dei para o gerente do banco, dei para o pessoal da escola, e dei nos comerciantes, e fui dando aquelas maçãs. Eu disse, venda outra semana. Ele veio, eu comprei de novo. Aí eu saí dando, para poder o povo. Depois eu falei com o gerente do banco, aí ele colocou uma mesinha em frente ao banco, quando a gente tinha um mau movimento. Eu digo, traga, vai vender aqui. Pronto. Até hoje, aquele rapaz, eu acho que ele ainda está vendendo maçã por lá. Deus fez esse milagre. Quem bancava esse projeto? A Assembleia de Deus Tempo Central, na pessoa do pastor Alequim, a Secretaria de Missões lá de Pacajus e a nossa Secretaria de Missões do Estado do Ceará. O que é a Secretaria de Missões? Tem crente, tem não crente nos ouvindo, por isso é que eu lhe faço algumas perguntas que aí o senhor não estranha, não. Bom, o que é a Secretaria de Missões? O que é que ela faz? A Secretaria de Missões é a nossa SEMADEC. A SEMADEC é da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus Tempo Central. A Secretaria de Missões, ela é a nosso departamento que cuida da obra missionária da nossa instituição, que é a nossa CONADEC. Então, a nossa CONADEC ela é presidida pelo nosso pastor João Gonçalves, e a Secretaria de Missões, ela tem o secretário executivo, que é o nosso pastor Walter, pastor de Beberibe. Ela é que cuida de toda a parte de finanças dos missionários, dos projetos e da questão do envio do missionário. Questão de documentação, passagem, e o país que vai, como é que vai viver lá, e os projetos que nós temos de escola, construir igreja. Isso é feito com a oferta dos irmãos de todas as igrejas do Estado do Ceará. Porque em todas as igrejas do Estado do Ceará, a Assembleia de Deus, tem a Secretaria de Missões local. Tem o seu secretário lá, adjunto. O secretário faz os cultos de missões, aquela oferta vai para Fortaleza, aí quando chega em Fortaleza, ela é dividido para os projetos que tem. Porque não tem missão só na Guiné, tem lá na Angola, tem em Moçambique, tem no Egito, tem na Venezuela, tem na Tailândia, tem no Peru, tem na Argentina, tem em vários países do mundo. Nós estamos em quase 100 países. Assembleia de Deus do Estado do Ceará. Né? Quando o senhor chegou lá, não tinha nenhum cristão? Da Assembleia de Deus, na aldeia, não. Tinha na cidade de São Domingos a igreja local, que foi implantada pelos os irmãos da igreja europeia, da Europa, né? Então, tinha na cidade, mas nas aldeias, em algumas aldeias tinha, mas muitas... Só para o senhor ter uma ideia, São Domingos é uma cidade de 7 mil habitantes. Lá tem 120 aldeias. O pastor lá só tinha entrado em 14 aldeias. E eu consegui entrar ainda em 6. Então, ainda tem lá em 100 aldeias precisando ouvir a palavra de Deus. Quando o senhor saiu de lá, como foi sua saída e como ficou a comunidade em termos do cristianismo? Hoje, quando eu saí de lá, eu deixei uma igreja implantada na aldeia de Lala, lá em São Domingos, outra lá em Polão de Leão, e aí a igreja continuou, ficou um obreiro nativo de lá, o Félix, um obreiro nativo, que é o pastor lá atual, porque a missão é essa, você vai num lugar... Fazer o que Paulo fez. Fazer discípulos. Você vai, implanta a igreja, ensina o povo... E foi o que o apóstolo Paulo fez. Exatamente. É o que os nossos missionários fizeram conosco. Se eu ver algum pastor lá da Suécia aqui, não tem mais. Todo é brasileiro. Então, a missão é essa. Agora, hoje, os missionários vão para lá, foram para lá a Mara, aqui de Tabuleiro do Norte, que é enfermeira, foi para lá a Valdiel, lá de Beberibe, vários missionários passaram lá no período que eu estava lá, para nos dar apoio. Então, hoje está lá na responsabilidade do missionário, está até de férias, o missionário Assis de Pacajus. Então, o missionário hoje vai... Ele é quem está lá. Está lá dando apoio à obra, está na frente do trabalho.
Só que hoje nós temos já um pastor nativo. Então, o missionário está lá hoje dando suporte. Porque hoje o nativo, ele já está levando, porque não tem melhor do que o próprio nativo. Ele conhece as línguas, ele conhece a cultura, ele conhece os costumes direito, né? Ele já está habitualizado com o seu povo, com a sua comida. A gente, quando chega, sofre muito com a questão da comida, o costume das roupas, enfim, muitas coisas. E aí a ideia do evangelho é essa. Sua esposa reclamou, murmurou? Nem um dia. Foi difícil para a mulher, o homem já aguenta mais, eu acho que o homem tem mas mais... eu reclamei mais do que ela. Porque eu trabalhei... É o Luiz Lopes. Como eu trabalhei em representante comercial, em empresas grandes, então eu vivia de hotel, eu vivia de restaurante bom. Então, assim, eu não tinha visto uma situação daquela. Só para o senhor ter uma ideia, um dia eu estava no culto, mas ela, o primeiro culto que a gente foi lá, na igreja pequena, na igreja nativa. Quando terminou, eu fui procurar um restaurante, mais a minha esposa. Aí o homem disse, tem ali o Costa com Costa. Restaurante Costa com Costa. Tem um banco aqui e outro aqui. Aí você não tem encosto. Aí a pessoa senta lá atrás de mim, as costas dele servem de encosto para mim e a minha para ele. Aí quando eu cheguei lá, era de chão batido, de barro, tinha uma senhora dando de mamar uma criança sem blusa, com quase 1 metro de seio de pendurado, umas panelas lá, bem grande, cozinhada na lenha, uns cachorros lá, deitados pelo chão, né? E umas crianças tudo seminua, crianças saindo aqui, aquela secreção do nariz, e aquela mulher, ela serviu a gente e pegou o peixe, que eu queria, o peixe frito, com a mão e jogou dentro daquele prato de arroz. E eu vivia os primeiros dias com o estômago direto, sentindo dores de barriga, com problema no estômago. Minha esposa não sentia nada. Aí eu fui orar. Deus, eu não posso viver aqui assim, não. Aí Jesus pegou e fez um milagre, pronto. Passei a comer tudo, a viver como povo. Porque eu aprendi uma coisa com Jesus. Jesus, ele era o único líder que eu conheço, que vivia como povo no meio do povo. Porque é uma diferença de estar no meio do povo e viver como o povo. Diferente. A sua volta e o câncer, pastor Marcos Soares. A minha volta eu vim de férias, para passar só um período de 6 meses no Brasil, era uma férias prolongada, a gente tinha que fazer alguns exames. Surgiu a Covid, os aeroportos ficaram fechados. O aeroporto fechou de Fortaleza no dia 17 de março. No dia 25... 2019. E aí, eu tinha que viajar no dia 25 de março de 2002. Fechou os aeroportos, nós ficamos sem poder viajar, com as passagens compradas. Então, ficamos no Brasil esperando que essa situação da Covid passasse para retornar. Aí eu descobri um nódulo aqui na minha garganta, fui no médico, fez um ultrassom, ele disse que era 3 nódulos, fez uma punção, ele disse que era maligno, marcou a cirurgia que ele disse que ia durar 3 horas, durou 8 horas, porque quando ele abriu, tinha lá muitos nódulos miúdos, foram retirados 39 nódulos, aqui, ó, 39 nódulos, 14 maligno, tive 3 paradas respiratórias, porque passou muito tempo aberto, tive problema aqui com as minhas vias respiratórias, tive 3 paradas, na última eu desmaiei, e o médico furou de novo e colocou aquela traqueostomia. Passei 4 meses usando aquela tráquea, o médico falou que era impossível eu viver sem aquela tráquea mais, e vivendo com ela eu ia ter que passar o resto da vida respirando por ela. E, consequentemente, sem falar? Sem falar, porque não tem como falar, fica aquele negócio. E aí Deus fez um milagre, como ele sempre faz, né? E o bom e interessante é que o anestesista atrasou 15 minutos, e o médico chamou a equipe médica. Quando começou a entrar a equipe médica, entrou uma africana. O anestesista atrasou, da equipe cirúrgica atrasou 15 minutos, e o médico... E era um brasileiro, atrasou. E aí, quando ele chamou a equipe médica para entrar, entrou uma africana. Quando eu vi aquela africana, eu perguntei de que país ela era, da África. Ela disse Guiné-Bissau.
Comecei a conversar com ela na crioula, perguntar o nome dela. E quando ela percebeu... Começou a falar na língua dela. Quando ela percebeu que eu estava falando na língua dela, ela perguntou como é que eu falava crioulo. Aí eu falei que eu era pastor, que eu era missionário. Aí ela disse que ela tinha vindo para o Brasil, quando chegou aqui, pregaram para ela, também se converteu, ela se congregava, ela era crente, só que ela era filha de muçulmano, mas se converteu aqui no Brasil. Se converteu no Brasil. Veio para estudar e aqui se converteu. Aqui é terra de bênção. Aqui é terra de bênção. O pessoal vem para cá e se converte. E aí, Deus usou a vida dela. O doutor falou que eu não ia mais falar. Deus usou a vida da doutora Jaqueline, que é fonoaudióloga, e começou o processo muito lento. Passei 1 ano e 3 meses depois que o doutor tirou a tráquea para ver se eu conseguia respirar, porque ele fazia um curativo, tampava. Que eu tive que fazer todo um processo. 1 ano e 3 meses aqui ficou aberto, ó. Tinha aqui a prefeitura. Eu tenho umas fotos, mas não mostrei. Aqui aberto. Aí eu fazia um curativo, sem poder falar. Fui fazendo o treinamento com a fonoaudióloga, orando e Deus abençoando. E hoje eu estou aqui dando glória a Deus, dizendo que só o Senhor é Deus, né? E o Deus que me levou para a África, que fez muitos milagres. O maior milagre que eu vi lá na África não foi Jesus ter ressuscitado aquela criança, paralítico andar, não. Foi pessoas deixar os seus costumes islâmicos, deixar o animismo, a prática da feitiçaria e se voltar para Jesus. Hoje nós temos pastores que foram... Hoje nós temos lá aqui no Brasil uma pessoa que está estudando aqui, que se converteu na nossa mão. Hoje nós temos pastores lá, obreiros, a igreja está evoluindo, está crescendo, tudo isso porque Jesus coopera com aqueles que vão. O pastor Marcos Soares está em Russas, lá na comunidade do Capim Grosso. Como eu disse no começo da nossa conversa, eu conheço bem o Capim Grosso. Eu fui algumas vezes com o pastor Antenor Bezerra naquela comunidade e sei, inclusive, das dificuldades lá do campo do Capim Grosso. Me fale da sua ida, como foi que o senhor foi parar na comunidade de Capim Grosso, zona rural de Russas? Muito bem. Quando o médico fez a cirurgia e disse que eu não podia mais sair do Brasil, porque é 5 anos fazendo acompanhamento, né, com o oncologista, thank you. E aí ele falou para mim assim, a convenção falou, olha, como você não volta mais para a África, a gente vai arranjar um campo para você pastorear aqui no Brasil. Eu fiquei 3 anos ainda podendo recuperar a voz e tudo direitinho. Eu fui para pastorear a igreja de São José de Solonópolis, na região do Solonópolis lá. Sertão Central. Sertão Central. Fiquei lá 1 ano e 3 meses. Deus precisou da gente aqui no Capim Grosso. O pastor, o presidente ligou para mim, me fez esse desafio, nós viemos. E hoje nós estamos aí, agora no dia 20 de novembro fez 1 ano que nós estamos, e eu batizei lá como terra de paz e de fartura. Capim Grosso é um lugar de paz e de fartura. E aí é um trabalho assim sofrido, o povo conhece, a estrada de chão, e nós andamos agora mais de 30 quilômetros na estrada de barro. Eu cheguei aqui, desci do carro, tive que ir para o banheiro para quase tomar um banho, para tirar a poeira, né? Mas eu estou satisfeito pelo que Deus está fazendo lá. Deus está trabalhando, restaurou muitas pessoas estão se convertendo. É um lugar, assim, ainda difícil, mas o prefeito lá de Russas, está fazendo lá o calçamento, né? Eu já quero aqui já agradecer aí as autoridades, né? O prefeito de Russas está fazendo o quê? O calçamento lá, eu posso falar? Pode. Então, já quero agradecer. Eu nem conheço o prefeito, não sei nem o nome, mas eu quero agradecer aqui as autoridades, os políticos que estão já fazendo o calçamento no Capim Grosso? No Capim Grosso. Ali em frente à igreja? Em frente à igreja católica. Não sei se vai passar em frente à igreja evangélica, mas eu espero que o prefeito estenda lá. Prefeito Sávio Gugel, leva o calçamento até aquela região ali da igreja Assembleia de Deus, pastor. É verdade. O povo aqui, o crente, ele tanto vota como paga imposto. E quando eu cheguei no Capim Grosso, eu disse para o povo, eu vou orar aqui nessas ruas dessa cidade, para Deus trazer o calçamento. E eu vou orar para Deus abençoar o prefeito dessa cidade, para Deus tocar no coração dele, dos vereadores, para trazer o calçamento para esse lugar.
Prefeito Sávio Gurgel estende o calçamento até a Assembleia de Deus, para beneficiar todos. Ali moram N famílias naquela região, e o prefeito vai fazer isso, eu acredito. Pastor Marcos Soares, 13 de dezembro, GEMEF Missões, é um projeto de Limoeiro do Norte, presidido pelo meu amigo, meu irmão, Gerson Nilson, e esse projeto vai estar lá, trabalhando almas, fazendo um trabalho social belíssimo. Eu estive lá com o irmão Gerson, com a equipe da GEMEF Missões, eu vi o agir de Deus. Me fala dessa data. Dia 13 de dezembro. 13 de dezembro. Você não pode ficar de fora. Você pode estar cooperando. Como? Indo, orando e contribuindo. Será um trabalho de impacto. Nós já lá na África, nós fazíamos muito trabalho de ação social, aqui mesmo no Brasil, com muitas crianças. Nós vamos estar recebendo a equipe de Limoeiro do Norte, na pessoa do nosso amado irmão Gerson, vai estar lá, nós estamos conseguindo lá uma escola para eles poderem ficar, vai ser um trabalho de ação social, corte de cabelo, vai ter advogado, vai ter muitas coisas, vai ter presente para as crianças e vai ter o mais importante, a pregação da palavra de Deus. Vai ser lá um dia de bênção de Deus, que será realizado lá na localidade de Lagoa Grande, onde nós temos uma congregação. Tudo bem, pastor Marcos Soares, para concluir, eu queria que o senhor falasse da pessoa mais importante que está aqui presente. Fala de Jesus. Oh, glória! Lá em João 3,16, João 3,16, está o resumo de toda a Bíblia Sagrada. É como se você pegasse todas as frutas e todas as comidas boas do mundo e colocasse em um liquidificador e batesse. Aí diz, pronto, eu vou ver isso aqui e eu vou viver a minha vida toda agora, porque todos os proteínas e vitaminas estão aqui. João 3,16 é o resumo de toda a Bíblia Sagrada, que diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Jesus, ele é o presente de Deus para a humanidade. Através de Jesus Cristo, nós temos a nossa salvação. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. A Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o refrigério pela presença do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, lá em Romanos 1:8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei da vida em Cristo Jesus te libertou do pecado, da justiça e da morte. Então, meus queridos, amados irmãos, você que está ouvindo a palavra, você que ainda não conhece o Evangelho, não conhece Jesus, eu te faço um convite. Aceite Jesus como Salvador. Jesus, ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Jesus também, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo foi por amor e está sendo por amor. Deus amou o homem. Mesmo o homem nas drogas, na prostituição, cometendo seus erros, mas Deus ama o homem. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Pastor Marcos Soares, por que eu vou numa igreja evangélica, seja aqui, ali ou acolá, tem tanta gente que era viciado em droga, o outro era homicida, o outro era um ladrão, o outro era um alcoólatra, a outra era uma prostituta, e a igreja está cheia desse povo. Por quê, meu pastor Marcos? Eu vou dizer, primeiro, Jesus, lá em Mateus 11:28, ele diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Quem está nessa situação, que é um alívio? E ele diz, aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio para trazer descanso para a nossa alma. Aí lá em João 8:36, Jesus, a Bíblia diz assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:32, a Bíblia diz, e conhecerei, Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas
conhece Jesus através do Evangelho. E aí ele bebe, deixa de beber. Por quê? Porque Jesus liberta. Ele usa droga, deixa de usar droga. Por quê? Porque Jesus liberta. Ele é um homem prostituto, tem 3, 4, 5 mulheres, ele fica só com uma. Por quê? Porque Jesus liberta. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova pessoa. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É bem verdade que as pessoas dizem, bebia, usava droga, fazia isso, e agora diz que agora está salvo porque é crente. Não somos nós que dizemos, é a palavra. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, você está salvo. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus morreu para que o homem tenha salvação, seja liberto da situação caótica, miserável que é o pecado. O preço da salvação do homem pecador foi pago por Jesus, o Messias, o Salvador, crucificado na cruz do Calvário. O preço foi alto. Foi o derramamento de sangue de Jesus. Ele morreu por nós. Mas no terceiro dia, eita glória, dá vontade de pregar. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. E ele fez uma promessa para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Foi Jesus que falou isso. Para nós crer em Deus, mas crer nele. Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Então, a vontade de Deus é que a humanidade esteja no céu com ele. Tudo bem, eu queria conversar com o senhor por mais tempo e vou conversar em outro momento, se Jesus até lá não voltar. Eu quero lhe agradecer e, para encerrar, o senhor vai ficar à vontade para fazer o que quiser. Fala mais de Deus e de Jesus e do Espírito Santo de Deus, ou pode fazer uma oração. Fique à vontade, o senhor tanto pode falar de Jesus, do Espírito Santo de Deus, e pode orar. Fique à vontade, pastor Marcos. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, usando esse veículo de comunicação, a Rádio Progresso. Que Deus continue abençoando a vida do senhor, essa rádio, todas as pessoas que estão ouvindo, a direção, que Deus traga prosperidade, que Deus continue abençoando o Limoeiro, o Vale do Jaguaribe, todos os prefeitos, vereadores, as autoridades eclesiásticas, as autoridades políticas, as autoridades militares, que Deus abençoe o nosso estado do Ceará. E eu quero fazer também uma oração, e eu quero dizer para você que está em casa, que está nos ouvindo, nosso Deus, ele é Deus que cura, tem poder para repreender a enfermidade. Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe. Jesus chegou para um homem chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu criado está horrivelmente doente. Vai lá e ora por ele. Aí Jesus pegou e disse assim: olha, eu vou lá, sim. Só que aquele homem disse assim: olha, Senhor, eu sou uma autoridade, eu tenho 100 homens, ele é um centurião. Quando eu digo a um, faz isso, ele faz. Vem, ele vem. Vai, ele vai. Tudo que eu mando eles fazem, eles fazem. Ele disse: Senhor, não precisa tu ir lá não, manda só uma palavra. Jesus olhou para aquele homem e disse: rapaz, nem Israel vi fé como essa. Ele disse: vai, teu criado está curado. Quando aquele homem chegou em casa, o menino estava curado. Então Jesus é aquele que as pessoas tocavam nele, eram curados. Jesus, eu acho Jesus assim tão interessante, que o homem chega para Jesus e convida Jesus para ir na casa dele, para ver o filho que está doente. O destino de Jesus era um: a mulher vem, toca e é curada. Alguém chega e diz: ei, não incomode mais ele não. O menino já morreu. O homem entra em desespero. Jesus: não deu vida a eles não. Teu filho não morreu, ele só dorme. Ele disse: eu vou lá na tua casa. E foi, quando chegou lá, mandou sair os incrédulos, as pessoas, ficou só com o menino, os discípulos e a mãe. Ele mandou o menino levantar, o menino levantou-se. Então, eu quero orar e crendo que Deus vai fazer milagres, continuar fazendo milagres nas nossas vidas. Amém? Amém. E se você que está aí quiser aceitar Jesus, você pode aceitar Jesus aí como seu Salvador. É só dizer: eu quero.
e dizer: Jesus, eu quero te aceitar. E fechar seus olhos que eu vou orar. Senhor, no nome de Jesus, eu te louvo, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na cidade de Limoeiro. Essa cidade tão abençoada, escolhida por Ti. Aqui, Senhor, nesta rádio, Senhor, Rádio Progresso. Aqui, Senhor, juntamente com o nosso amado irmão Luiz Lopes, que o Senhor o chamou, o escolheu, o capacitou para estar na frente desse trabalho. Que o Senhor continue usando ele como canal de bênção para trazer informações, tanto para o mundo secular como para o mundo espiritual. Que ele continue sendo esse canal de bênção nas tuas mãos. Que essa rádio ela venha prosperar. Senhor, que ela venha, Senhor, progredir cada vez mais. Traga um bênção para esse lugar, para os funcionários, Senhor. Aquilo que falta, Senhor, aquilo que nós não estamos sentindo falta, mas o Senhor sabe que precisa, providencia, porque Tu és o Deus que abre porta onde não tem parede. Tu abre, Senhor, a rocha para sair água e Tu faz o mar se abrir para o Teu povo passar para enxuto. Pai, eu quero Te pedir no nome do Teu Filho Jesus, que as Tuas bênçãos estejam sobre a cidade de Limoeiro, cidade de Russas, Tabuleiro do Norte, todo o Vale do Jaguaribe, todas as cidades do estado do Ceará, todo o estado do Ceará, o Brasil, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, todas as autoridades eclesiásticas, os pastores, os padres, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, todos os políticos, os nossos governantes, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, as autoridades militares, os policiais, Senhor, que fazem a guarnição, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão de misericórdia para as pessoas que estão, Senhor, em trevas. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão viciadas em drogas, presas na cocaína, no crack, na cachaça, na prostituição, preso na religiosidade, preso, Senhor, na idolatria, na macumbaria. Pai, eu oro a Ti pedindo que o Senhor estenda as Tuas mãos. A Tua palavra diz que as Tuas mãos não estão encolhidas, elas estão estendidas para salvar. E a Tua palavra diz que os Teus ouvidos não estão estampados, eles estão abertos para poder ouvir. Pai, ouve o clamor desse povo. Tem muita gente, meu Deus, que quer sair, mas não tem força. Meu Deus, trabalha no coração, trabalha na mente, Senhor, para que ele possa ter uma mente purificada. Essas pessoas que têm a mente voltada para o mal, essa pessoa que hoje pensou em fazer um assalto, pensou em tirar a vida de alguém, tira esse pensamento maligno, diabólico da mente dele. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, dê a ele um pensamento de paz, um pensamento de comunhão contigo. Te revela para essas pessoas como um Deus Salvador. Meu Deus, que a Tua luz, Senhor, venha brilhar no entendimento, para que ele possa compreender o plano da salvação que o Senhor arquitetou através do Teu Filho Jesus para a humanidade. E eu quero Te pedir no nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja repreendendo todos os altares que Satanás, porventura, levantou nessa região. Altares da idolatria, altares da criminalidade, altares do suicídio, do vício das drogas, da bandidagem. Senhor, onde houver um altar, que o Senhor esteja quebrando, Senhor, as correntes malignas. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando nesse lugar, nesse Vale do Jaguaribe, que seja um lugar de paz. Senhor, tantas pessoas ouvem falar mal desse lugar, diz que o povo são valentes, são um povo violento, tudo mentira de Satanás. É um povo, Senhor, amigável, um povo bom, um povo acolhedor. E eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando, abençoando sobre esse lugar. Eu profetizo no nome de Jesus, paz sobre essa região. Eu profetizo no nome de Jesus que haja paz. E eu profetizo no nome de Jesus, eu dou uma ordem de comando para todos os demônios que operavam aqui na área da violência, da criminalidade, sejam repreendidos no nome de Jesus. Que todos os demônios que projetaram roubar moto, bicicleta, as casas, sejam repreendidos no nome de Jesus. E que o Senhor esteja salvando as almas, libertando as vidas, usando homens e mulheres para proclamar a Tua palavra com poder e autoridade nesse lugar. Traga bênçãos para a Tua igreja e para o povo nesse lugar. Traga um bom inverno para nós esse ano, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós Te oramos. Amém.